Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer uma revisãozinha aqui sobre o conteúdo da aula 19, os colonizadores e a guerra justa, tá? Nós vamos entender um pouquinho o que foi esse processo de catequização aí pelos jesuítas dos povos indígenas aqui nas Américas, tá bom? Entender e compreender quais as razões que levaram isso, tá? Temos que lembrar que esse período que nós estamos falando aqui é o período que vai se iniciar a Idade Moderna, tá? Estamos terminando ali o finalzinho da Idade Média, né? Agora tendo uma mobilidade social, surgindo uma nova classe, a burguesia, tá bom? Aquela parte estamental que era lá no início, onde não havia muita mobilidade social, agora começa a haver essa mobilidade social. E o poder estava descentralizado na mão dos senhores feudais, né? E agora o poder volta a ficar na mão de uma única pessoa, o monarca, o rei. Nós vamos chamar isso aí de absolutismo, tá certo? Então nós temos aí o contexto das grandes navegações, tá? Onde vai haver as descobertas dessas novas terras, novas rotas para as Índias, a busca por metais preciosos, né? Para a formação aí dos estados modernos, tá bom? E nós vamos estudar tudo isso, ver tudo isso aí rapidinho na revisãozinha da aula de hoje também, tá bom? Então, qual é o contexto que está acontecendo essa guerra justa, tá bom? Essa guerra justa, ela acontece aqui naquele contexto também que está um pouquinho mais atrás com a reforma protestante, tá bom? Essa reforma protestante está acontecendo lá na Alemanha com Martinho Lutero, está espalhando por toda a Europa, tá ok? Com isso a Igreja Católica se vê tendo que tomar aí umas medidas para combater esse crescimento do protestantismo, tá ok? Então eles vão fazer o Concílio de Trento, chamado Concílio de Trento, lá na Itália, tá certo? Na cidade de Trento. E ali então vai se decidir algumas coisas, vai se criar novas coisas da Igreja Católica, vai se manter, vai se confirmar, tá bom? E um grupo que vai surgir lá, uma ordem, é a Ordem da Companhia de Jesus, tá bom? Essa Companhia de Jesus, elas vão então ter uma missão muito importante, que é catequizar os povos nativos das Américas, que estão sendo agora descobertos, e eles veem nesses povos nativos um grande público para converter ao cristianismo e assim expandir a fé católica, tá bom? Lembrando que os católicos estão perdendo muitos fiéis para a reforma protestante, tá? Mas mesmo assim, como que nós vamos entender e compreender essa tal de guerra justa? O que foi isso, tá? Nós começamos aqui com a nossa aula falando o seguinte: vamos compreender as razões históricas por trás das guerras travadas entre os colonizadores europeus e os povos indígenas durante o período colonial, analisar e debater as justificativas utilizadas pelos colonizadores para legitimar essa guerra justa, tá bom? Então vamos lá. Para você, o que é uma guerra justa? Será que existe uma guerra justa? Será que existe uma justificativa plausível para matar pessoas, para expulsar pessoas dos seus territórios, enfim, de causar o caos? Será que temos essa justificativa? Eu acredito que não. E acredito não. E essa foi a melhor resposta dada pela nossa turma quando nós vimos esse conteúdo, tá? Fizemos ali a comparação da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Israel com Palestina, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e a gente vai entender que a guerra ela só traz dor, a guerra só traz sofrimento, a guerra traz tristeza. Infelizmente não, tem situações que nós sabemos que mediante uma guerra vai acontecer desenvolvimentos tecnológicos, tudo, mas não justifica tirar vidas, não justifica escravizar, matar, enfim, tá bom? Então vamos entender um pouquinho. Então a maioria dos alunos consideraram aqui que essa pergunta é o seguinte: não tem guerra justa, não existe uma justiça, tá? Por quê? Porque a história ela tem três viés, tá? Você tem a visão de quem ganhou, a visão de quem perdeu e a visão de quem está contando a história dos dois. E esse pode puxar tanto a sardinha para aquele que ganhou quanto aquele que perdeu. Então a história ela tem vários,
vamos dizer assim, pontos aí que eu posso dizer ser verdadeiro diante da minha visão, da minha lógica, tá bom? Então isso aí é alguma coisa que a gente precisa pensar bem e refletir, tá? Qual é a sua opinião sobre uma guerra justa, né? Os alunos então iam começar a entender o que era que estava se passando aqui, né? E até muitos deles não sabiam o que responder, tá bom? Porque ainda não tinham entendido o conteúdo. Você acredita que é possível justificar militarmente a invasão de territórios indígenas em nome de interesses coloniais e por quê, né? Então a gente abordou várias situações aí que os alunos puderam opinar, tá bom? Então tem essas perguntinhas aqui e você tem que se responder nas suas tarefas também, tá? Para a gente poder entender um pouquinho melhor aqui, tá? Então vamos lá. Guerra justa, tá ok? Então as guerras justas ela acontecia por quê? Então nós estamos aqui a figura de Dom Manuel I, né? Rei de Portugal. Ele vai o quê? Então compactuar, né, com essa formação dessa guerra justa, tá? Então vai acontecer uma verdadeira caça aos índios aqui para sua escravização, em muitos casos, usada pela desculpa da guerra justa. Para muitos colonizadores não era interessante que o nativo, que o indígena se convertesse, mas sim que ele se rebelasse ali para ter a justificativa de escravizá-lo para ter a mão de obra. Então quando ele aceitava, ele agora não poderia ser escravizado, ia trabalhar livremente ali, então não era tão significativo assim, tá? Então a guerra justa ela vai ter várias justificativas para isso. A antropofagia, o que é isso? Nós já discutimos em sala de aula, tá bom? É o ato de comer carne humana, né? Então se algum indígena fosse pego praticando, tá, esse ato aí da antropofagia, ele era sujeito à guerra, a ser escravizado. Tá? Se ele se rebelasse contra uma autoridade ali da colônia, né, ele também era sujeito ali à escravização, tá? Então várias justificativas eram feitas para poder escravizar esses índios, esses nativos, quando eles não aceitavam a conversão, tá, para o cristianismo, tá ok? Então vamos lá, estamos sendo um pouquinho rápido aqui para poder dar tempo da gente abordar os pontos mais interessantes aqui, tá? Então se legitimava aí, se dizia que esses povos indígenas aí eles eram considerados selvagens e bárbaros, tá? Nós temos que lembrar o seguinte, eu falo sempre para meus aluninhos, vamos prestar atenção na hora da prova. Na hora que eu tenho o olhar do europeu com respeito aos povos nativos, né, das regiões das Américas, esse olhar é negativo. Esse olhar é de inferioridade, que é um povo que precisa ser submisso, é um povo que não tem cultura, é um povo que não tem desenvolvimento, é um povo que não tem rei, que não tem religião. Então minimiza-se o máximo desse povo, chamando de bárbaros, selvagens. Então esse povo agora precisa levar um banho de civilização e entender realmente o que é o conceito de civilidade e se tornar ali um cristão, tá bom? Se tornar uma pessoa, tá, civilizada. E essa justificativa, então, é muito do olhar do europeu, tá bom? Por isso que eu falo para você, quando está lá na provinha, o olhar do europeu, ou que o europeu está pensando, o que o europeu está falando, é tudo, a maioria é negativa. Agora, quando eu falo assim, os saberes dos povos indígenas, né? Os saberes dos povos nativos, os saberes dos povos africanos, aí é positivo, gente. Tem cultura, tem conhecimento, tem desenvolvimento, tem comércio, tem todas as coisas que se tira na visão do europeu, porque são povos extremamente desenvolvidos dentro do seu conhecimento ali, tá? Tem a sua cultura muito bem formada, tá? Sua arte, enfim, tá? Esses povos aí, eles conseguem o quê? Eles conseguem então mostrar a sua valorização do seu trabalho, tá? Então isso é importante. Aí a visão do quê? Da realidade, de que os povos originários, os povos que estão ali sendo descobertos pelos europeus, é um povo estruturado, com cultura, com toda a capacidade que tinham, né? Nós vemos no continente africano que o comércio era amplamente
estabelecido lá, tinha escolas, centros, grandes centros comerciais, rota comercial muito boa, o ouro, né? Mansa Musa quase não, quebrou a economia do Egito distribuindo ouro, tá bom? A moeda se desvalorizou tanto lá que foi um caos na economia, tá? Mostrando aí a riqueza e o poder que havia alguns países do continente africano, tá bom? Então, a visão do europeu negativa, os saberes positivos, tá ok? Então aqui nós temos uma imagem para ser analisada, tá bom? Aqui uma guerra, né, chamada Guerra Justa, que está sendo travada aqui. Então esses jesuítas se embreavam ali na mata, né, na selva, e procuravam as tribos ali, justificando a conversão, mas a gente vê um massacre aqui muito grande, né? Quando a gente pede para o aluno analisar aqui a imagem, ele vai ver que é discrepante o negócio aqui, né? Armas de fogo contra arcos e flechas, e algumas lanças ali, né? As índias fugindo com seus filhos, enfim, né? Ver que é uma guerra que realmente não tem nada de justo ali, tá ok? Então, na leitura e análise dessa imagem aqui, a gente consegue ver isso, ok? Aqui teria um vídeo para nós assistirmos, que ele vai falar um pouquinho dos motivos aí, que é o que nós estamos vendo aqui também, ok? E a catequização dos índios, né? Então, a ideia era o quê? Catequizar os índios para que eles se convertessem à nova fé e ali pudessem, então, serem civilizados, tá ok? Os missionários frequentemente acompanhavam as expedições militares usando a violência como meio de força à conversão dos povos indígenas. Ou você se converte ou você vai morrer, né? Ou vai ser escravizado. Então isso aí a gente vai ver também com os bandeirantes, que vai quebrar esse protocolo aí também, quando vai começar ali a desbravar ali o centro-oeste do Brasil, fazendo dos povos indígenas escravos, exterminando eles, expulsando das suas terras, tá bom? Então, essa cruzada contra os povos indígenas acontece de uma maneira muito brutal. Então, religiosos, os indígenas eram considerados infiéis, tá? Porque não conhecia, e por isso precisavam ser convertidos ao cristianismo, tá? Passar a crença do cristianismo. A conquista da terra era vista como uma forma de expandir a fé cristã, que é o que nós acabamos de falar agora há pouco, tá? O lado político, os indígenas eram considerados bárbaros, assim precisavam ser civilizados. A conquista da terra era vista como uma forma de garantir a segurança dos colonos, tá? E expandir o domínio português. Então, aí tem o interesse da igreja, o interesse da coroa portuguesa, tal. Assim como a igreja quer expandir a sua fé, Portugal queria expandir o seu território, e quem está no meio disso tudo é os povos indígenas. Então, eu estou falando aqui sobre as guerras justas, falamos sobre isso aqui. Os principais detalhes da batalhas, né, travadas aqui. Nem todas as guerras tornaram-se em grandes proporções, tá? Muitas batalhas contra os povos indígenas foram conduzidas sem autorização oficial, tá? Era clandestina lá, eu ia lá e queria precisar de mão de obra, ia lá e justificava dessa forma aí, tá bom? Destacando-se como uma espécie de resistência à colonização, também lembrando, uma boa parte dos nativos não aceitavam, tá? Eles rejeitavam essa imposição aí, tá? As guerras justas, em sentido estrito, foram confrontos específicos convocados contra certas etnias, tá? Os povos mais rebeldes aí eram o alvo deles, tá? Em espaço determinado, onde os indígenas eram vistos como obstáculo à colonização, e nas quais eles foram ser mortos ou escravizados. Então tinha uma região ali com um potencial muito grande para exploração. Então tem que tirar esse povo indígena daqui, expulsá-los, escravizá-los, tá bom? Então vamos lá. Então as principais batalhas, datas estão aí, ok? Nós vamos parar de falar dela. Tem um outro fragmento aqui para a gente ler, tá? As correções das atividades que vocês já fizeram em sala de aula, tá? Então agora, em diante da explicação do seu professor, vale a pena refletir se o termo guerra justa realmente se adequa
ao que de fato ocorreu. Faça uma reflexão tomando em conta os pontos de vista dos indígenas e dos colonizadores a respeito do que tornaria uma guerra justa, tá bom? Então, legal. Pessoal, a gente encerra por aqui, foi uma revisãozinha, tá, sobre a guerra justa. E eu, assim que der, estarei gravando novas aulas para vocês. Um abração do professor Renato de História, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Estudem para podermos tirar aí boas notas na prova, tá? Um abraço, tchau!